Boa tarde, amigos, amigas. Muito boa tarde a todos. Essa é a nossa reunião de estudos da doutrina. Lembrando aos amigos que a nossa casa tem atendimento presencial com passes às quartas, às quintas e aos sábados. Quarta-feira é 6h30, quinta-feira é 6:45 e sábado 8:45 da manhã. Quem precisar do passe presencial pode se dirigir à casa, porque o trabalho já está sendo realizado. São muitos irmãos necessitados desse tratamento presencial. Muitos irmãos que estão vivendo influenciações difíceis, então eles recorrem à casa para o tratamento da fluidoterapia. Então, quem quiser, a hora que puder, é só ir até a casa. A casa fica na Rua Tacílio Colares, número 15, no Gradim, em São Gonçalo. Olá, boa noite. Conseguiu, que bom. Então, o livro Mais Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Batuíra, a lição 97, Reajuste. Toda obra, quando a máquina que se move, toda obra, quanto a máquina que se move, pede um núcleo de força. Observemos, no entanto, que a oficina do reajustamento de todos aqueles que asseguram a obra do Senhor na terra não se localiza aí no mundo. Trabalhemos e os mensageiros de Jesus, mecânicos sublimes, saberão reequilibrar-nos, revisar-nos, sustentar-nos e colocar-nos dia a dia em posição de servir. Então, que Jesus possa abençoar essa nossa reunião doutrinária, que possa inspirar o nosso amigo que terá a fala de hoje, dando a ele muita inspiração, que nós possamos ter uma reunião com muita paz. Muito obrigada, Senhor. Está com você, Hélio. Muito obrigado, Rose. Peço desculpa aos irmãos pelos atropelos. Eu gostaria de hoje trabalhar. É sobre a página que se intitula Trabalhar. Então, nós vamos trabalhar sobre a lição 1 do livro Mais Luz, quando Batuíra nos ensina que o sol trabalha, a fonte trabalha, a pedra trabalha, o verme trabalha. E ele vem nos falando sobre a importância do trabalho que dissolve a tristeza, evita o desânimo, afasta as tentações e converte a influência do mal na força do bem. Para nós que conhecemos da natural lei de causa e efeito, nós sabemos dos perigos que é a inércia, o ficar parado, o não fazer nada, o não contribuir na obra de Deus. Para nós que entendemos a doutrina espírita como um farol a nos indicar o caminho a ser seguido, para nós o trabalho é a senha, é a melhor ocupação quando nós temos algum problema. Mas à frente desse mesmo livro, Batuíra, que é o nosso mentor, nosso querido mentor, ele vem nos falando da importância do trabalho e diz que o trabalho é um remédio que vai solucionar todos os problemas que nos afligem. É através do trabalho que a gente vai dar um fim na hora vazia, dar um fim daquilo que até então nos atrapalhava, nos induzia a pensamentos, inclusive suicidas. Quando nos ocupamos verdadeiramente na obra do bem, nós temos algumas oportunidades que Deus nos concede,
porque Deus tudo sabe, tudo vê, para que possamos sair de um quadro mental torturante, doentio, para um quadro mental que produza energias de saúde. Agora, no início do ano, no final do ano, na última semana do ano e na primeira semana do ano, ou seja, a última de 2022, a primeira de 2023, eu tive a honra de, pela 23ª vez, 23 anos de trabalho doutrinário no estado do Rio Grande do Sul. E tive uma maravilhosa experiência, várias experiências que eu gostaria de compartilhar com vocês, algumas, para que pudéssemos entender o trabalho daqueles que nos antecederam, dos pioneiros. Eu estive em um local, uma área rural, no município São Francisco de Paula, no interior do Rio Grande do Sul. Depois você olha no fofoqueiro de Google Imagens. E aí você vai achar um distrito chamado Tainhas. Tainhas fica na área rural desse município, que já foi um dos maiores municípios do estado do Rio Grande do Sul, e fui convidado a falar lá no Centro Espírita que está iniciando. É um grupo pequenino. Eu tinha acabado de chegar na cidade, almocei, e um grupo de companheiros do Centro da Sociedade Espírita Paz e Amor, que fica no centro da cidade de São Francisco de Paula, fomos ao Centro Espírita O Consolador. É uma casa de madeira muito comum no estado do Rio Grande do Sul, mas é algo pequenino, tão pequenino que só cabiam 20 pessoas lá dentro. Tinham 10 pessoas, 5 que nos esperavam e 5 que eu e mais 4 que fomos lá a cerca de meia hora de distância da sede do município. É um local de serra, um local frio, mas fazia um sol e estava agradavelmente quente. E o Centro Espírita, bem assim, pequenino, mas as pessoas falavam e olhavam com uma pureza da alma, com uma sede do conhecimento. E para lá, um dos temas que eu escolhi durante essa verdadeira caravana de palestras por várias regiões do estado foi mecanismo da misericórdia de Deus em nossas vidas. Foi um dos temas que eu falei durante o nosso café da manhã com palestra. E lá eu pude desenvolver o tema sem ter projetor, sem computador, só realmente falando. E os companheiros, as companheiras que ouviam, traziam no seu olhar aquela fome do conhecimento. E quando eu repeti e falei várias vezes a mensagem do Evangelho que nos diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei, isso trouxe para os irmãos ali presentes uma emoção muito grande, porque eu os convidei a pensar dos momentos positivos de suas vidas, aonde o socorro de Deus se fez presente. E era um local distante, mas ao sair dali eu fiquei pensando naqueles que nos antecederam nesse trabalho de fundação de centros espíritas, naquela região que eles chamam da Serra Gaúcha, no lombo de burro, aonde de Porto Alegre para lá, uma viagem de dias para implementar, por exemplo, numa das cidades, que é Bom Jesus, também na Serra Gaúcha, um centro espírita de mais de 100 anos. Então eu fiquei pensando das minhas facilidades de meia hora de carro, dentro do limite de velocidade autorizado pela lei, e aqueles que nos antecederam, que andavam em trilhas no mato para fundar uma casa espírita pequenina.
Imediatamente fiz uma viagem no tempo e no espaço e fui para uma outra localidade também rural, muito, muito pequenina, mais próximo do litoral, onde tivemos também a oportunidade de sentir espiritualmente a presença de um desbravador, de um dos fundadores da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que está quase fazendo 100 anos. Se eu não me engano, esse ano que passou foram 96 anos de fundação. Francisco Spinelli, ele se fez presente naquele local pequenino que eu também tive, aonde um povo muito singelo falamos sobre Jesus, sobre a oportunidade que nós temos de conhecer Jesus. E nessas cidades, nesses povoados pequeninos, quando vai alguém de fora do centro espírita, como foi lá, no caso, quando eu fui naquela pequenina comunidade no interior, os irmãos protestantes foram, os irmãos católicos foram, porque o assunto era Jesus. E aí eu falei sobre o filho de Maria de Nazaré, o filho de José, sobre aquele que aprendeu o ofício da carpintaria e de como que ele ajudou seu pai. Falei da simplicidade, daquela humildade de nosso Senhor Jesus Cristo no início de sua caminhada entre nós. Os pioneiros do movimento espírita não devem nunca ser esquecidos. São pessoas que deram seu sangue e o seu suor num trabalho grandioso de fundar casas espíritas, aonde até hoje se militam criaturas que lá frequentam e que lá aprendem a verdadeira senha da caridade e descobrem que realmente fora da caridade não existe salvação. Na cidade Bento Gonçalves, tive a oportunidade também de falar em um centro espírita que estava de recesso, mas, como todo ano, eles abrem as portas para nos receber. 28 de dezembro, eu falei no Centro Espírita, irmão Joaquim Cacique de Barros. É o nome de um padre que militou muito naquela área e tinha capacidade mediúnica, ajudava. E lá também aconteceu um pequeno fenômeno. O assunto era sobre o autismo e o salão lotado, inclusive com pessoas que tinham em sua família criaturas que passam pelo autismo, e caiu uma chuva muito forte. No momento em que eu falava sobre como Deus é bom, a misericórdia de Deus, o plano reencarnatório, e caiu uma chuva tão forte que lá atrás o presidente fez um sinal: continua, que não tem como ninguém sair daqui. Aí eu aproveitei e dei ainda uma palhinha da próxima palestra, que seria aquela que eu falei em nossa casa, Maria de Nazaré. Falei lá sobre a Senhora Mãe de Jesus. E foi um momento muito emocionante, porque ao apresentar o vídeo com algumas fotos de nossa casa, as fotos de Natal das crianças, houve assim uma comoção geral. Como que as pessoas ficam sensibilizadas, porque lá não tem essas necessidades físicas, necessidades econômicas que temos aqui em nossa região, essa população que vive na linha do risco social, e lá não tem, porque tem emprego para todos. Aliás, tem mais emprego que gente. Tem uma facilidade muito grande, o serviço público, escola para todos, hospital para todos. E eles ficam sensibilizados quando apresentamos o trabalho que a Casa de Batuíra realiza nesse local. Mais à frente, no Centro Espírita Jesus de Nazaré, na cidade de Caxias do Sul,
também lá na Serra Gaúcha, uma semana de trabalhos na Serra e uma semana de trabalhos na Baixada, na região de Taquara. E lá nós tivemos a oportunidade também de ter, no momento dos livros, criaturas que tinham em sua família pessoas que passavam pelo autismo e vieram falar sobre a importância de alguém falar para eles sobre o aspecto espiritual do autismo, sem criticar, sem condenar, sem fazer nenhuma consideração assintosa, simplesmente falar da justiça de Deus, falar da importância do processo reencarnatório. E essas pessoas que ali estavam tiveram essa oportunidade magnífica de conhecer um pouco mais da doutrina espírita, porque ainda temos uma dificuldade muito grande de estudar com apuro o livro dos Espíritos. Quando começamos a estudá-lo, a ler como nós lemos nas nossas reuniões de estudo, seja online ou presencial na casa, vamos descobrir a grandiosidade do professor Allan Kardec no desempenho de sua função entre nós, no desempenho do trabalho grandioso que ele veio a realizar entre nós. Então, cabe a cada um de nós trazer essa oportunidade maravilhosa de estudo, de reflexão. Indo um pouco mais adiante, um outro fato interessante foi quando estava me dirigindo a um centro espírita na cidade de Novo Hamburgo, quando já no carro que nos iria conduzir para o trabalho, senti a presença de um outro espírito, não aqueles que costumeiramente nos acompanham nessas tarefas, são os mentores da casa. Foi outro espírito que se apresentou, e lá no centro espírita ele declinou o nome. E eu fiquei assim, maravilhado, porque já fazia tempo que eu não tinha contato com aquele homem que, durante o seu trabalho na Terra, ele foi professor primário na década de 20 do século passado, quando era muito difícil ter professor. Existiam mais as funções femininas professoras. Vivia numa cidade do interior gaúcho chamada Dom Feliciano. E ele foi fazer pedir uma audiência ao governador do estado para trazer recursos para a escola estadual, a única escola estadual que tinha na cidade de Dom Feliciano, onde ele era professor. E lá chegando, ele tomou um chá de cadeira de 2 horas. E já ia perseverando, quando viu um burburinho. O cônsul do Japão chegou por uma audiência com o governador. E o tradutor não havia chegado ainda. O tradutor queria trazer a mensagem, queria traduzir o que o cônsul japonês falava, não tinha chegado. E ele viu aquela movimentação e se aproximou, perguntou ao secretário o que era, e ela rispidamente falou: temos um problema muito grande, só sabe falar japonês? Tipo assim, vou logo dizer qual é o problema para ele se afastar. E eu falei assim, olha, ele falou: eu sei falar japonês. E aí ele foi levado à presença do governador. Lá ele fez a tradução simultânea, conversar quase 1 hora sobre projetos do governo do Japão para o Rio Grande do Sul, intercâmbio e tudo mais. E ao final o cônsul falou assim: quero parabenizá-lo, governador. O senhor escolheu a dedo o tradutor. Esse senhor fala com sotaque da minha província, da onde eu vim no Japão. Como que aquele humilde professor do interior gaúcho
poderia adivinhar da onde viria o cônsul. Então ficou algo de uma maneira muito surpresa. E o governador, ao final, disse: mas, professor, o que eu posso ser-lhe útil? E ele falou com muito amor e carinho da única escola estadual de Dom Feliciano. Falou que precisava consertar o forro, precisava consertar a cozinha, precisava de novos equipamentos. E o governador se apiedou e, numa expressão de gratidão a tudo aquilo que fora feito, ele concedeu tudo e muito mais, que 76 línguas. Ele foi lá e disse, trouxe a mensagem de uma maneira muito clara. São esses pioneiros, ele era espírita também, trouxe através da homeopatia que ele utilizava algumas facilidades para o atendimento àquele povo que não dispunha de atendimento médico na década de 10, de 20 do século passado, no interior gaúcho. Se até hoje a homeopatia tem dificuldades de se fazer representar no interior gaúcho, imagina naquela época. Então ele andava com uma bolsa com alguns tinturas mães, ou seja, o princípio básico de alguns remédios da homeopatia, e ele, aonde ia, diluía e fazia o remédio e deixava. Um trabalho grandioso de mais um pioneiro do movimento espírita gaúcho que estava ali junto de nós, ao carro, para visitar o Centro Espírita Fé e Caridade, lá em Novo Hamburgo, já na região baixa do estado do Rio Grande do Sul. E esse trabalho grandioso que os espíritas gaúchos fazem, já há 23 anos conhecemos e fazemos esse intercâmbio, apresentando o trabalho que aqui realizamos, assim como falamos de nossa casa, falamos do trabalho do benfeitor Batuíra, e o livro Mais Luz é um ilustre desconhecido para a grande maioria das pessoas, assim como o próprio benfeitor Batuíra. E em algumas oportunidades, nesses 23 anos de tarefa em solo gaúcho, tivemos a bênção de falar sobre o benfeitor Batuíra, dizendo do trabalho grandioso que ele realizou quando estava na terra ainda entre nós e que trouxe um trabalho grandioso no campo da mediunidade, aplicando passes e curando os enfermos, assim como também no campo da assistência social, fundando e dirigindo diversas casas no estado de São Paulo, interior e na capital, sempre contando com o auxílio da caridade alheia. Em todas as suas casas ele não tinha nenhuma verba pública. Todas elas eram geridas e mantidas através da caridade pública. E falando sobre o benfeitor Batuíra, lá também conhecemos outros trabalhadores que trouxeram a sua cota de contribuição, fundando casas espíritas em regiões onde o luteranismo ficou raiz através dos protestantes que foram colonizar de fala alemã, em sua grande maioria, toda aquela região, uma grandiosa região do interior gaúcho. Em várias cidades onde o luteranismo é muito acentuado, como é Nova Petrópolis, lá também é uma dificuldade muito grande de se implementar uma casa espírita, uma vez que a proposta protestante, assim como o trabalho realizado por diversos companheiros luteranos, é um trabalho grandioso. Tivemos a oportunidade de falar numa rádio, num programa muito popular,
uma rádio FM, numa entrevista das 7 às 9h30 da manhã. O assunto foi o autismo, uma leitura espiritual. Mas lá também os espíritos se fizeram presentes e deram a sua cota de contribuição para que todo aquele povo que ouvia e as perguntas não paravam de chegar pela rádio pudesse, de alguma forma, serem respondidas de modo consolador, para que todos pudessem entender que a doutrina espírita, e o entrevistador era luterano, que a doutrina espírita ela veio para ajudar, veio para construir e não para destruir ou, de alguma forma, perturbar. A doutrina espírita, mansa e pacífica, tem uma proposta grandiosa de renovação do ser humano. E o trabalho realizado ali, naquela localidade, durante a entrevista com a rádio, frutificou. Frutificou de tal forma de que, naquele mesmo dia à tarde, eu fui falar em um centro espírita, numa cidade vizinha, da onde eu fui dar entrevista, e muitos companheiros de outros credos estavam ali para acompanhar a palestra, onde nós trazíamos elementos espirituais para explicar o espectro do autismo, ou para dar sua cota de contribuição no entendimento. Assim como outros temas foram escolhidos pelos companheiros para que pudéssemos trazer, durante as 14 palestras, um seminário e uma entrevista da rádio, durante esses dias, porque tinha vezes que era palestra tarde e noite, tivemos a oportunidade de levar, através até do sotaque que eles dizem que é muito interessante, que não ofende os ouvidos deles, o nosso modo de dizer, a proposta de uma doutrina espírita que cativa, que ao mesmo tempo consola e que esclarece. E bem nesse roteiro, onde aceito de maneira muito carinhosa os convites do interior das cidades pequeninas, tivemos a oportunidade de falar numa cidade muito pequenina também, chamada Rolante, aonde ali reencontramos alguns companheiros que já nessa região há 9 anos que realizamos esse trabalho. Companheiros que tiveram a oportunidade de nos ouvir das vezes anteriores, inclusive numa palestra que uma senhora, ao final, me lembrou que, na primeira vez, há 9 anos atrás que ela estive, eu falei sobre o benfeitor Dr. Guilherme March. E aquilo foi para ela muito impressionante, que ela não tinha dado muito valor à ciência da homeopatia, e ouvindo ali aquele trabalho realizado pelo querido benfeitor Dr. Guilherme March, ela teve a oportunidade de conhecer um pouco mais esse benfeitor e o trabalho que ele realizou, inclusive durante a gripe espanhola, onde, através de uma fórmula que ele criou, ele pôde trazer a cura a diversos companheiros já que não tinha remédio para aquela epidemia que veio logo após a Primeira Grande Guerra. Mas o Dr. March, estudioso, professor de homeopatia, ele, que foi um dos fundadores do Instituto Hahnemanniano do Brasil, que funciona até hoje na Rua Frei Caneca, no Rio de Janeiro, o professor Dr. March, ele trouxe, através de sua fórmula, a cura para muitos pacientes que foram acometidos pela gripe espanhola, que era fatal. A contaminação indicava a morte, e, segundo os relatos de jornais da época, foram criados diversos cemitérios de forma emergencial para atender aqueles que eram afetados pela epidemia. Mas, mais adiante, agora já na cidade de Canoas, tivemos a oportunidade de falar no Centro Espírita Humberto de Campos.
Iniciamos lembrando a vida desse que hoje é um trabalhador incansável do movimento espírita, divulgando através, seja de obras ditadas através de Francisco Cândido Xavier ou de Divaldo Franco. Humberto de Campos escolheu viver em Niterói quando descobriu que estava cometido de 2 doenças incuráveis. E ali na cidade, no Centro Espírita Humberto de Campos, eu fiz esse pequeno preâmbulo saudando o benfeitor daquela casa, que é a mais antiga casa da cidade de Canoas, que é um dos maiores municípios da região metropolitana de Porto Alegre. E lá eu tive a oportunidade de dizer que o Humberto de Campos veio morar em Niterói, na praia de Caraí, porque ele queria desencarnar sentindo o cheiro na década de 30 do século passado, perdão, na década de 20 do século passado, o cheiro do mar. E ele pedia para que fosse levado à beira-mar, sentava num dos bancos e ficava observando o vai e vem das ondas. Humberto de Campos não teve nenhuma religião quando encarnado. Assediado pela Igreja Católica para que ele se convertesse ao catolicismo, ele não o fez. Também ele, tendo a oportunidade de conhecer outros credos, não o fez. E lá eu contei, de maneira muito rápida, que foi a ele apresentado o livro Parnaso de Além Túmulo, escrito por Francisco Cândido Xavier, por um repórter do jornal O Globo. E isso na década de 20, finalzinho da década de 20. E o repórter pediu a ele: você pode, Humberto, fazer uma análise dessa obra? É uma obra recém-lançada, ninguém sabia que era Francisco Cândido Xavier, e ele aceitou o desafio. Passaram 15 dias, o repórter voltou e disse que não tinha tido tempo suficiente. Pediu mais 15 dias. E ao cabo de 30 dias, ele deu uma reportagem de meia página no jornal O Globo sobre o livro Parnaso de Além Túmulo, onde ele afirmou com todas as letras que nunca conheceu, nunca viu Francisco Cândido Xavier. Pouco sabia de espiritismo, quase nada sobre psicografia, mas o Augusto dos Anjos, que escreveu através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, inegavelmente era Augusto dos Anjos. Antero de Quental, um escritor português, inegavelmente era ele que voltava através da psicografia. E o Humberto de Campos disse assim: eu não sei como que isso aconteceu, mas uma coisa eu sei: o fenômeno é autêntico. O estilo da escrita é exatamente igual como eles tinham quando estavam na Terra. Então, uma coisa eu posso afiançar: esses autores ditos espirituais são eles próprios. E isso fez com que, nessa entrevista de meia folha, Jornal o Globo, naquela época onde não se tinha TV, o rádio estava iniciando ainda, engatinhando, e o povo consumia livros, jornais e revistas, aquela entrevista fez com que todo o estoque do livro Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro lançado pela Federação Espírita Brasileira, através de mensagens recebidas por Francisco Cândido Xavier, um jovenzinho de pouco mais de 20 anos, muito simplório, e que, através de sua mediunidade, esses escritores de língua portuguesa vieram e traçaram, através da psicografia, páginas belíssimas. E aí, os livros esgotou. A Federação Espírita Brasileira fez mais 5.000 exemplares, que esgotou em 3 dias. Fez mais 5.000, que esgotou em 10 dias. Fez mais 5.000, que esgotou em 1 mês. Ou seja, o livro foi um sucesso de vendas e trouxe credibilidade para
a doutrina espírita, o movimento espírita, através do sério trabalho realizado por Francisco Cândido Xavier. Começamos falando sobre o trabalho que Batuíra nos ensina muito bem, na lição número 1 do livro Mais de Luz. E terminamos falando do trabalho realizado por Francisco Cândido Xavier, inclusive através desse livro espetacular, Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro, mas através de Francisco Cândido Xavier. Humberto de Campos escreveu livros, contos que foram inicialmente publicados por uma editora do estado de São Paulo. Depois, a Federação Espírita Brasileira conseguiu a exclusividade para publicar os livros dele. Mas ele doou alguns outros livros que ele recebeu mediunicamente, mais de 400, durante todo o seu período do seu mandato mediúnico. Ele doou para muitas instituições, inclusive o Instituto Dr. Marx, que ganhou o livro, os direitos autorais do livro Cartas de uma Morta. Mas o trabalho inesquecível realizado por Francisco Cândido Xavier foi o das Cartas Consoladoras. Sem sombra de dúvida, o trabalho realizado de maneira carinhosa, quando ele recebia aquelas senhoras, mães, que iam chorando, pedindo socorro, pais, maridos, esposas, filhos em busca de notícia de seus pais. Chico Xavier se apiedava e um dia perguntaram a ele como que a espiritualidade organiza a agenda dos comunicantes. E Chico Xavier disse, é pela régua do sofrimento. Quanto maior for o sofrimento, Emmanuel vai em busca do comunicante para que possa trazer as notícias para aqueles que ficaram na Terra. Esse trabalho grandioso realizado por Francisco Cândido Xavier traz para nós certeza de que o que Jesus nos ensinou, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje, é o maior antídoto contra qualquer doença, qualquer mal-estar que venha nos visitar. Que tenhamos, pois, plena consciência de que, através do trabalho, e a Casa de Batuíra oferece muitas oportunidades de trabalho, quem quiser colocar para bem longe a tristeza, vai e se doa. Uma manhã, uma tarde, se deixe envolver pelo mar de crianças que de segunda a sexta mourejam naquela casa, são atendidos e socorridos, e a tristeza vai embora, a depressão vai embora, porque é o trabalho do bem que nos socorre, que nos auxilia, que nos dá forças para a nossa luta. Que Deus possa abençoar abundantemente o seu lar, a sua família, a você que me ouve nesse momento, que me vê, para que o nosso Pai Celestial possa derramar saúde, paz e muita alegria de viver para todos vocês. Muito obrigado, muita paz. Devolvo a palavra a Rose, por favor. Muito obrigada, Hélio. Muito bom ouvir você contando as suas passagens, suas viagens de palestrante. Muito bom. Muito obrigada. Vamos agora, então, para a irradiação, a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos fechar nossos olhos. Vamos nos encaminhar mentalmente à Câmara de Passes. Quem se encontra à porta é o querido benfeitor Dr. Marte, esse espírito carinhoso, esse nosso paizinho, que nos dá um abraço reconfortante e nos recomenda o lugar a sentar. A equipe espiritual já está a postos, então logo o Dr. Marte inicia a prece, eles iniciam o passe.
Dr. Márcia leva o pensamento à Mãe de Jesus, a nossa mãezinha, a Mãe Santíssima, e roga a ela que derrame da farmácia divina a medicação necessária para que cada um de nós possa receber a bênção da serenidade, da paz interior, da tranquilidade. E à medida que esses fluidos vão penetrando pelo centro coronário e se espalhando por sobre todos os outros centros de força, nós vamos sentindo um bem-estar muito grande. Uma paz interior nos invade. Ao término do passe, nos é oferecida a água magnetizada. E então nós unimos pensamentos e corações para a irradiação. Rogamos ao nosso divino amigo Jesus, nosso mestre, nosso médico, que assista a todos os nossos irmãos em humanidade, onde eles estiverem, todos aqueles que sofrem, que choram, sejam dores físicas, morais, espirituais, que cada um possa receber nesse momento o consolo, o alívio, o fortalecimento. Rogamos também ao divino amigo Jesus, pelos irmãos que são atendidos na nossa casa de Batuíra, aqueles que estão em seus lares e que estão com os nomes nos cadernos da nossa casa, aqueles que são necessitados de amparo, de carinho. Rogamos a Ele também por todos nós que nos reunimos nessa reunião virtual, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube, que todos nós possamos nos sentir revigorados nesse momento, onde Jesus deixa recair sobre nós as suas bênçãos. Rogamos também pelos nossos lares, pelos nossos familiares e por todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos. Agradecemos a Jesus por esses momentos em que podemos nos encontrar com Ele através da oração, do aprendizado. Muito obrigada, divino amigo Jesus. Permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a você, Hélio. Agradecemos a presença de todos os irmãos que estão conosco. Lembramos que amanhã, às 15 horas, estaremos no momento de oração. Fiquem com Deus e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos.